Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do procedimento que Naamã teve após ouvir, o que a menina disse para sua senhora, para a esposa dele. Ele foi então atrás do rei para pedir permissão em busca da cura. Então ele fez o seguinte, juntou alguns presentes, de acordo com o que a Bíblia diz, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Também levou uma carta do rei da Síria para o rei de Israel, o qual estava escrito assim, eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Aí quando o rei de Israel recebeu essa carta, o desespero do rei de Israel. Ele leu a carta, rasgou seus vestidos e disse o seguinte, sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem da sua lepra? Aí ele continua dizendo assim, pelo que deveras notai, peço-vos e vedes que busca ocasião contra mim. Sabe quando eu li isso daqui, gente, eu confesso que eu fui dar uma olhadinha no que a menina cativa falou. Eu pensei assim, mas ela disse que era o rei que tinha ou era o profeta? Eu fui analisar de volta, ela falou, não, o profeta, inclusive ela disse aonde o profeta morava, que era em Samaria. O meu senhor vai em Samaria, oxalá isso acontecesse e o profeta restauraria da lepra. Quer dizer, olha só o que nós chamamos na comunicação de ruído de comunicação. O rei, ao invés de receber a informação que tinha um profeta, assim como ela falou para a esposa de Naamã, o rei já mandou de rei para rei uma carta avisando que era para curar o rapaz, o seu comandante, do exército. Então, olha, por uma má colocação, por não detalhar o que estava sendo dito, quase que cria uma guerra entre reis. Veja que o rei de Israel imaginou que o rei da Síria estava buscando ocasião contra ele. E por isso mandou esse tipo de carta, quando não era nada disso. Viu como pode ser séria alguma coisa que uma pessoa envia para outra e outra chega na outra? Pode causar contendas terríveis. Deus fala para os seus filhos não serem precipitados. Hoje eu quero, através desse relato, que quase houve um problema sério entre todos, se não fosse Eliseu, que ficou sabendo que o rei rasgou as vestes e mandou... Não, o que está acontecendo? Foi saber, o que ocorreu para o rei tomar essa atitude. E aí falou, não, manda até mim, que ele vai ser curado e ele vai reconhecer que é um Deus em Israel. Deus verdadeiro está aqui conosco. E de fato, é bem bonita a história na sequência. A gente vai acompanhar durante essa semana ainda cada um dos personagens, inclusive o próprio Naamã. E olha, como Deus orienta a gente através desses relatos bíblicos, viu? Eu fiquei pensando, nossa, como é sério isso, Quando você recebe, hoje seria um e-mail, Quando você recebe uma mensagem de celular, olha, fulano falou isso ou pediu isso, tenha mais calma. Averigue, analise com calma e já não julgue as intenções. Veja que o rei de Israel julgou errado as intenções do rei da Síria, Porque ele não explicou direitinho que era para enviar para o profeta lá na terra dele, porque ficou sabendo de um profeta, o rei não falou, já cura aí o meu servo. Viu só? Hoje eu gostaria que você orasse junto comigo, para que Deus nos ajude nessa questão do que ouvimos e do que falamos. Aquilo que nós ouvimos pode criar grande confusão e também o que falamos, se não detalhamos, se não explicamos, pode dar a entender o que não é para ser. E graças a Deus, Deus interviu no erro da comunicação, no ruído de comunicação e fez com que Eliseu chegasse à solução que era para chegar. Mas isso traz um alerta para a gente, por isso nós vamos pedir para Deus que nos ajude com as palavras escritas ou faladas, para que não sejamos motivo de contenda. E caso nós não interpretemos da forma correta, a gente peça para Deus discernimento para não julgar errado também.
porque podemos julgar totalmente errado, como o rei de Israel julgou o rei da Síria, e o rei da Síria não explicou direito também, né? Vamos orar então? Eu convido você, a, se possível for, feche os seus olhos, porque nós vamos falar com Deus. Bondoso Deus e bendito Pai, obrigado porque o Senhor é o Deus da palavra. O Senhor falou e tudo se fez, como diz o Gênesis, como diz o relato escrito, para que nós tivéssemos entendimento da força das palavras. Quase que há uma confusão entre reis por causa de um ruído na comunicação. Pai, se alguém está em contenda com amigos, irmãos, por causa de palavras que ouviu ou leu, ou interpretou da forma que não deveria, pedimos que o Senhor nos ajude a nos reconciliarmos contigo e com o nosso próximo. Também nos ensine como nos comunicarmos quando nós formos escrever, quando nós formos falar, e que acima de tudo, o Senhor, que é o Deus que ajusta tudo no seu devido lugar, e assim o fez através de Eliseu, organize também a nossa vida e as nossas palavras. Às vezes saem atropeladas, erradas. Nós pedimos que o Senhor nos ajude nisso, pois o Senhor é o Deus da comunicação. Agradecemos então as suas palavras para nós e desejamos ter palavras de vida para outros também. Portanto, te louvamos pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adorescente de hoje, lembrando de dar um pulinho no nosso canal do YouTube, dar um joia no áudio com as palavras do dia para compartilhar do amor de Deus. Um grande abraço, fique com o nosso Pai, não se esquecendo que juntos somos, adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.